A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais bem casados, toda sexta-feira, às 20 horas, 2024, de vento e popa. E a gente pede que Deus abençoe muito o seu lar, o seu casamento. E o Bem Casados de hoje está excepcional. O tema dessa noite é casamento com propósito. E você vai entender daqui a pouquinho por que a gente vai falar desse tema. Mas como eu gosto de me apresentar, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, que é da sua IPPTV, a sua TV missionária, e ao mesmo tempo pertence à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, do nosso pastorzão, Reverendo Arival, e a Tárcia, sua esposa, né? Um beijo para esse casal amado que tem conduzido o rebanho do Senhor. Então, se você ainda está visitando a gente aqui e não conhece esse canal, aproveita para entrar nas playlists aí, aproveita, deixa seu like, se inscreve e compartilha. Quando você faz isso, você abençoa a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas vamos lá, como a gente sempre fala, né? A gente gosta de ouvir a voz do Criador, o inventor do casamento, aquele que criou o casamento como primeiro relacionamento. A gente vai para o nosso devocional, nosso breve devocional, porque o casal de hoje, show de bola, a gente quer ouvir logo o testemunho e a história deles. Mas a Michele sempre nos ajuda, né, amor? Por favor, Gênesis 2, versículo 18, e tem tudo a ver esse texto com a história do casal de hoje, mas eu quero trabalhar apenas uma palavrinha que está nesse versículo, que faz todo sentido, porque que Deus une homem e mulher. Gênesis 2,18, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Amém. Essa é a palavra de Deus. Então, esse momento aqui, onde o homem se encontra em solidão, de todas as coisas que Deus havia criado, ele viu que tudo era bom. Mas só tinha uma coisa que não era boa e que estivesse ali, não podia estar, na verdade, na perfeição da criação. Não havia pecado, tudo era perfeito, mas tinha uma coisa que não era legal, não podia estar ali, que era a completude daquele casal que precisava nascer e crescer ali como um primeiro casamento. Nesse sentido, Adão estava sozinho. E Deus diz assim: não é bom que um homem esteja só. E assim é na minha e na sua vida, quando a gente pensa no nosso casamento, quando a gente estava sozinho, sem encontrar o nosso par, nada era bom, tudo era ruim. E aí, na verdade, quando você pensa, é claro, né, que a vida de solteiro ela tem o seu propósito. Não quero dizer com isso que a solteirice seja ruim, mas é muito melhor quando você sai de uma vida sozinho e encontra o seu par nessa completude do propósito do casamento. Aliás, é por isso que a gente vai falar de um casamento com propósito. Mas nesse ponto aqui, isso mostra que no primeiro relacionamento, Deus uniu homem e mulher. E aí, nesse caso, essa palavrinha que eu falei no começo, que é Eretz, ali, o Eretz, essa mulher, ela vem com essa perspectiva. Que palavra é essa, Eretz? É a auxiliadora. Algumas traduções vão dizer que seja idônea, né? Que seja semelhante a ele, que seja o par, que seja igual, mas com papéis diferentes e que vai completá-lo. Nesse ponto, essa auxiliadora, essa semelhante a ele, vem em socorro para livrá-lo da solidão. E até mesmo algumas pessoas querem dizer assim: mas por que tem que ser, a mulher tem que ser a auxiliar do homem, né? De um sentido assim pejorativo, e não tem nada de pejorativo nisso, porque muitas vezes a própria palavra de Deus vai colocar o próprio Deus como ajudador, auxiliador do seu povo. Ou seja, é aquele que vem em socorro numa batalha. Essa mesma palavra em hebraico lá, que significa auxiliadora, é a palavra quando um exército amigo vem em socorro de outro exército que está em perigo. Então veja, até nessa linguagem militar, de socorro, de ajuda, de batalha, é para isso que serve o casamento, para livrar todo o coração da solidão. E nessa solidão, encontrando-se um ao outro e se completando, são profundamente completos por Deus. E é isso que Deus faz. Deus celebra o primeiro casamento e é isso que eu queria deixar no seu coração. Por isso, faça o ambiente do seu casamento um ambiente de socorro, de ajuda mútua, para que o outro nunca se sinta sozinho. Por isso, esta é a palavra do Senhor ao seu coração. E o casal que a gente vai conhecer hoje tem uma história muito bacana. Não vou dar spoiler agora, você vai ver aí, mas eu vou te falar. A mulher foi em socorro dele, porque o homem estava sozinho, estava na solidão lá do pecadão e foi resgatado pelo Senhor.
E aí, Michele? E aí, agora a gente vai ouvir o testemunho do casal. Júnior Meirelles era um roqueiro que, durante um período de depressão, encontra consolo na fé. Converte-se e conhece Michele, uma jovem que já orava por ele mesmo antes de se conhecerem, pois Michele sempre o via numa praça bêbado e drogado. Os dois vão se conhecendo e, com o passar do tempo, se tornam grandes amigos. Foi aí que Júnior pede Michele em namoro. Michele, então, propõe 6 meses de duração antes de aceitar o namoro, durante os quais cultivam uma amizade, estudam a Bíblia e oram juntos. Após esse período, eles dão o primeiro beijo. Porém, após esse beijo, decidem que não se beijariam mais até o seu casamento. E assim ficaram por mais 1 ano e 6 meses. Depois desse tempo, eles se casam e Júnior Meirelles é ordenado ao ministério pastoral. Viajam pelo Brasil compartilhando seu testemunho de namoro com propósito, escrevendo livros e construindo um ministério significativo. No entanto, em 2018, enfrentam uma crise ao terem seus perfis nas redes sociais hackeados, perdendo bens e enfrentando dificuldades financeiras. Após 3 anos de lutas, Júnior Meirelles trabalha como um instrutor de trânsito, alcançando sucesso profissional. No auge dessa fase, eles recebem um chamado de Deus para retornar ao ministério, abrindo mão de suas conquistas e voltando para a obra na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A decisão é tomada no auge de suas realizações profissionais, familiares e financeiras, evidenciando a importância do chamado espiritual na vida do casal. Olha aí, que alegria! E a gente recebe agora, boa noite, Júnior Meirelles, Michele, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha aí. Boa noite, pastorzão, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Michele. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Verdade, a gente agradece muito. A gente é uma alegria estar recebendo vocês aqui e conhecer mais um pouquinho da história de vocês. A gente já está se conhecendo um pouquinho pela igreja e agora a gente vai contar para o nosso público o testemunho de vocês. Exatamente. Né? E aí a gente quer saber, conta pra gente aí agora, pessoalmente. Sempre tem aquela história, não foi bem assim, conta você os detalhes. Conta pra gente aí, como é que foi esse início aí? A Michele sempre fala aqui no programa assim, ó, vamos traçar a linha cronológica, né, do relacionamento de vocês. Então, nesse primeiro bloco, a gente quer conhecer a história dos seres humanos mesmo, Júnior e Michele, que começaram a namorar, se conheceram, como é que se deu isso. Agora, preciso comentar, viu, Júnior? Você tem bom gosto. Porque você escolheu uma Michele, pronto. Aí tem 2 Micheles no programa hoje aqui. Olha que benção. Maravilha, vamos que vamos. Pois é, vamos começar pela parte ruim da história, né? Quando eu nasci num lar evangélico, me desviei, e quando eu me desviei, eu fui como filho pródigo mesmo, para poder comer com os porcos. Olha né? só. E havia uma praça ali da minha cidade, onde eu costumava ficar junto com outros colegas ali, e muitas vezes, como eu estava perdido de fato, bebia, me drogava, estava mesmo perdido ali. E aí, nessa circunstância, um dia ela passando pela praça, ela me vê. Como é que foi isso aí? Eu estava vindo, né, da igreja, e eu vi ele, assim, deitado no chão, em frente a um banco, né, da cidade. E ele muito jovem, naquela situação, assim... Rapaz bonito, né? Não tive interesse, assim, por ele, no momento. Mas, assim, senti vontade de orar por ele, pela vida, pela salvação dele, né? Claro. E aí comecei a orar, fazer um propósito de oração por ele, orando para Deus salvar a vida dele, né? Alcançar a vida dele. E aí começou assim, até que um dia, do nada, eu apareço na igreja que ela congregava, né? Do nada, assim, Deus já estava traçando seus caminhos. Né? As coisas pioraram para mim daquele tempo, né? Olha como Deus faz. Ele né, mexe na vida da gente, leva a gente para uma situação ainda pior para a gente poder ver como que nós dependemos dele. Foi o meu caso. Eu não tinha outra saída, a não ser, de fato, me lembrar do Senhor na situação em que eu estava. Me lembrei e fui parar na igreja dela. E essa igreja era em que cidade? Cidade de Caratinga, né? Minas Caratinga, Gerais, Então, assim, bom pro pessoal de casa saber, né? O nosso casal é mineiro, gente. Então tem 2 sotaques aqui. O sotaque carioca
e o sotaque mineiro. Isso é muito legal. Isso mesmo. Então, essa É bem mistura... brasileiro, Bem, né? essa mistura boa do nosso Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, lá em Caratinga, então, você resolve ir para a igreja. Foi sozinho assim? Foi despertado? É isso? Fui. Eu estava numa depressão muito profunda nessa época e eu entendi que se eu não fosse para a presença de Deus, eu não teria como continuar vivendo, para você ter uma ideia. Eu já estava pensando na questão de suicídio. E, de repente, eu entro dentro da igreja. É interessante, né, que naquela época, 2007, a música que estava tocando era Restitui, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Eu estava com a minha família, no caso, meus pais, separando, vivendo uma crise dentro de casa. Profissionalmente, eu tinha perdido um bom dinheiro na época e, de repente, eu chego na igreja e eu encontro ela lá. Ela me encontra, aliás. Mas né? vocês ainda não tinham se falado? Não. Nesse dia foi a primeira vez. Nesse dia foi a primeira vez. E você já tinha orado por ele? Já, eu conhecia ele Você de viu o homem vista. lá? Ele De de vista, vista. mas ele não tinha te visto. Porque viu o homem lá literalmente na sarjeta. Estava lá e aí Deus levantou, despertou o coração para ele procurar a sua igreja. Isso. Olha só, gente, como é que Deus faz, né? Eles não se conheciam, Michele orou por ele e o Espírito Santo de Deus o conduz para a igreja dela. Porque você podia ter entrado em qualquer igreja. Não é isso, Júnior? Eu falo isso no nosso testemunho, que eu passei por várias igrejas no caminho. E é interessante que essa igreja ficava num local comercial que não era habitual ter igreja. Ele foi a segunda igreja do lugar. Entendi. Era uma rua longa e lá no fim dela tinha uma igreja. Né? Entendi. Ô, Michele, ainda bem que ele não entrou numa presbiteriana, né? Ele foi na sua. Mas vamos lá, e aí? E é interessante que nesse primeiro momento que a gente conversa, né, ela se aproxima de mim e como a gente estava numa comunidade, a Michele ela tem um dom, que é o dom de trabalhar com balé, com música. E aí a gente até brinca, né, nos nossos congressos, que quando ela chegou para poder conversar comigo, eu era um roqueiro, cheio de piercing, alargador na orelha, corrente, barba grande, cabelo grande. E ela veio conversar comigo, ela estava vestida igual a Chiquinha do Chaves, já viu? Que era a roupa que o Ministério de Dança utilizava na época, né? Aí ela chega para mim, eu olho para ela e falo assim, nossa, mas que roupa estranha para estar no culto. Como é que essa menina... Eu tô estranho, mas ela com essa roupa na igreja, né? Ela veio me cumprimentar, né, para poder falar comigo sobre como ela estava surpresa de me ver ali, não foi? E me conta que ela orava por mim. Aquilo Olha só. Foi impactante para mim, foi bem interessante. Exatamente. E aí, como é que foi, Michele, essa condução, né, de vocês continuarem se conhecendo? Como é que vocês continuaram? Porque o primeiro dia, ok, tá ali. E aí, depois, como é que segue isso? Então, como eu disse, quando eu orava por ele, eu não tinha um interesse, né, vamos dizer assim, de namoro com respeito a ele. Mas a gente foi se aproximando junto com os jovens da igreja, né? Foi se aproximando dele para dar aquele apoio e tal. E aí foi acontecendo devagar, uma amizade mesmo, sabe? Assim, foi natural, né? Foi uma amizade até que chegou no ponto em que ele, como ele não entendia como funcionava a igreja, né? O namoro da igreja, ele mostrou interesse do jeito dele, né? Eu pedi ela para dar um beijo nela, né? O interessante é que essa questão dessa aproximação, não sei se você se lembra, mas depois desse dia, que era um domingo na igreja, né? Eu passei a ver ela em lugares que, assim, era como se numa cidade só existisse ela. Então eu passei na frente de uma lanchonete e estava ela lá. Olha. Aí outro dia eu não costumava, né? Era da noite, né? Então eu não costumava andar durante o dia na rua. E aí eu passando na frente do lugar onde ela trabalhava, não sabia ela saindo do lugar. Você lembra dessas situações? Então a gente começou a se ver muito. Uma cidade, não é uma cidade tão pequena, né? Mas aí contando sobre essa questão, né? Ela falou que orava por mim e tal. Eu achei aquilo assim, poxa, ela ora por mim. E eu falei assim, você podia me deixar eu te dar um beijo, né? Olha aí. Aí ela falou comigo, você tá louco? Não funciona assim esse negócio de me dar beijo, né? Pra você me beijar, primeiro a gente tem que ir no pastor, a gente tem que conversar com a minha mãe. E aí a gente tem que ficar um tempo se conhecendo para ver se a gente, né, pode se beijar. Primeiro a gente orava, ela falou, né? Eu falei, então tá resolvido. Você ajoelha, eu ajoelho. A gente ora, levanta, eu te dou um beijo. Vamos orar aqui rapidinho, né? Aí ela me apresentou essa questão. Pastor, mãe e 6 meses sem dar um beijinho para se conhecer. Foi onde ela acabou de falar que foi o momento em que você me ensinou a Bíblia, me ensinou as questões, né, ligadas à igreja e à religião, né? Isso. Como que a gente fazia isso? Então, porque assim, eu comecei a gostar dele, lógico, assim, né? A gente aproximou, mas eu via nele ainda algumas coisas que precisavam ser tratadas, né? Então eu não queria entrar nesse relacionamento, por exemplo, com ele fumando, né?
ele tinha muitas coisas ainda do rock. Você assim. você ainda estava no rock Tava ainda. no processo. Depois conta pra gente a banda Tava de no rock. processo. Então, assim, esse foi algo que eu fiz, assim, entre eu e Deus. Tipo, eu pedi para Deus que o sinal de que o nosso relacionamento desse certo é que esse processo acontecesse na vida dele sem eu... Forçar você tem muito, que né? fazer, né? E sem estar em um relacionamento romântico, né? Isso. Acho que ela foi muito Isso. bem nessa questão de não entrar em um relacionamento romântico antes que a transformação acontecesse. Isso. Antes de romantizar, E eu não queria também a que... transformação tinha que vir. E eu não queria que ela acontecesse só por causa de mim também. Sim. Né? Tipo, só porque a gente está namorando, você vai ter que largar isso aí. Não. Eu queria que fosse um processo na Natural, vida né? dele. Aí teve um dia que você estava orando por um sinal que aconteceu lá na praça, lá na frente do bombeiro. Foi. Aí teve um dia que eu estava subindo para um cursinho de teologia que eu fazia. E aí no meu pensamento eu falei assim, Deus, ele tem tanta coisa na casa dele, assim, horríveis. Tinha um banner do Renato Russo de 6 metros. Olha só. E fora Você outras entendeu? Muitas coisas camisas, pesadas, né? Coleção de CDs, de vinis, né? Tudo quando era cartaz de banda de rock. Tudo. Muita coisa pesada. mesmo. Valia muito dinheiro na época. Entendi. Aí eu disse, sabe, para Deus, assim, Deus, eu precisava tanto que o Senhor me desse um sinal, sabe? Se eu tocasse no coração dele, para desfazer dessas coisas, né? Para ele se limpar dessas coisas. Aí passou um tempo, eu estava na sala, ele me ligou e falou assim, eu preciso que você saia do curso e venha aqui na igreja, tal, não entrou muito em detalhes. Aí eu fui, cheguei lá, tava ele e alguns jovens, a gente foi para um outro local, tava ele lá colocando fogo em tudo. Olha só. Então, assim, eu não quis ficar falando, eu quis que Deus Sim. Ministrar fosse seu coração trabalhando, dele. Partisse dele, né? Isso. Algo que já começasse a Foi- incomodar ele e ele isso, fosse agindo. E aí foi acontecendo, né? Ele queimou tudo, e questão do cigarro ele parou, e aí foi caminhando. Aí deixou a banda. A minha banda era. Ela me notaria muito facilmente nisso daí. Eu era famoso, né? Eu tinha uma banda de punk rock. A minha banda de punk rock chamava Plock Plock Big Big Babalu. Olha só. Nossa, era uma banda de chiclete, né? Plock, Plock, Big Big, Babalu. Meu Deus. Nós estávamos com um evento para poder fazer, não tinha quem. Faltava uma banda no evento. Aí o pessoal falou comigo assim, nós precisamos de uma banda, o que a gente faz? Olha, vamos montar uma banda que agora a gente toca. Aí montamos a banda. Você toca o quê, Júnior? Eu toco nada, eu canto punk rock, eu cantava Você punk rock. cantava punk rock. É. E aí abandonou tudo, Michele? Abandonou. Por você. Foi no processo, foi devagarzinho. Abandonou a banda Por ela, Chiclete? não. Por Jesus. Claro, por Jesus. Porque eu não Mas me é claro que o relacionei varão até queria ele. casar, Ele então tava no conselheiro. propósito, né? Tava Tinha um firme preço, no propósito. Tinha né? um preço. E Deus nos usou com essa galera, com essa turma, né? Os evangelismos que a gente fez muito evangelismo em show de rock. Olha só. E quando ela fala assim, ele estava lá com alguns jovens da igreja, eram pessoas que Deus já estava nos usando para poder trazer para a igreja, né? Foram muitas famílias, muitos jovens que nesse tempo foram conquistados, né? E ela teve uma participação importante nisso, porque a única coisa que eu sabia era chamar o pessoal. Eu tinha facilidade de acesso a eles e ela que cuidava da parte espiritual daquele pessoal. Eu acredito que era muito pesado para ela também. Sim. E aí, então, vocês passando essa primeira fase, né, dos 6 meses, aí vocês decidiram começar a namorar de verdade. Conversou com os pais dela, com o pastor e oficializaram namoro e casamento. Namoro, a princípio, né? Porque a nossa igreja, o nosso pastor, ele acompanhava antes, né? Para poder saber se podia se casar. A gente queria se casar muito rápido. O próprio pastor falou, tá faltando pai nesse negócio aqui, né? Pra Vamos nós caminhar um pouco. Né? era importante, né? O conselho dele, né? Também. Então Porque a gente vê numa realidade de pais separados. né? era importante ele estar acompanhando. O pastor, né? O pastor. Isso. E aí, 6 meses depois, vem a hora de dar o tão esperado beijo, né? A gente... O primeiro beijo. O primeiro beijo. Primeiro Aquele beijo, né? Meu Deus. Então, você imagina que eu já estava na igreja esse tempo todo, mais de 6 meses, porque para ela orar, porque não foi tudo contado aqui, né? Eu orei 6 meses, mas antes dela querer orar comigo esses 6 meses, eu tive que orar para ela aceitar orar comigo. Olha só. Então foi um tempo de eu orar para Deus tocar no Antes de coração você dela. pedir aquele beijo, você já estava em oração, né? Eu tive que orar para Deus tocar no coração dela para ela aceitar orar esses 6 meses comigo. Olha só. Então primeiro eu orei sozinho, né? Porque ela disse que não queria. Depois ela aceitou orar comigo 6 meses. E aí, depois de 6 meses eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, minha filha, acabou os 6 meses hoje. Acabou.
compra uma Colgate, escova bem direitinho, eu vou comprar A balinha escova house bem- aí, vem pra cá. Eu vou te dar um beijão hoje. Olha. Falei com ela desse jeito, falei, vem preparada porque eu vou te dar um beijão. Aí, né? nesse dia, ele foi no caminho cantando, né? Que o cara cantava punk rock, aí ele foi o caminho cantando. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia, né? Glória. Meu Deus! Aleluia. Então tinha chegado o dia. Chegou o dia. E Chegou o aí? dia. E foi, cara, eu dei um beijão nela. Dei um beijão nela e na hora que eu dei aquele beijão nela... Aí esse beijo selou a paixão, o amor e falei, agora, vamos casar. Não, selou e se não fosse o Espírito Santo, a gente tinha selado muito mais coisas naquele dia, né? Aí Deus segurou Aí vocês segurou, ali. né? Ô, Michele, e aí assim, nesse período, né? Desde a conversão em si, né? Que Deus tira ele lá do fundo do poço, da praça, leva para a igreja e tal. Você teve um papel fundamental de discipular o coração dele. Isso foi importante para a caminhada de vocês? Foi sim. Foi muito bom, porque eu estava fazendo um cursinho, né, de teologia. Então, assim, ele ficou muito interessado, né, em conhecer a Bíblia. Olha que legal. E aí eu pude usar, né, esse cursinho para estar também instruindo ele, né? E a gente fazia devocionais juntos, reunia nós dois, né, todos os dias e orava junto, fazia um devocional. A gente tinha um livrinho, né? Vocês se encontravam onde para fazer esses devocionais? Na minha casa, Na sua geralmente, casa. né? Na Era sala na da minha casa casa. Na sala da casa e os Geralmente, pais lá e tal, aquela coisa toda, já coordenando tudo. E o pastorzão acompanhando de De longe. pano de fundo ali, orientando vocês. Isso. Muito bom. E aí, Michele? E aí, como foi a chegada do casamento? Exatamente. Então, acho interessante a gente tocar num ponto aqui, que é a questão do beijo, né? Claro. Porque aí veio essa questão do beijo, esse beijo foi intenso para mim, que estava há um tempo sem beijar, para ela, que já estava há muito tempo sem beijar, porque ela tinha um propósito com Deus nessa área, né? E a carne, ela foi mexida naquele momento. Sim. E a partir desse momento que a gente deu esse beijo, a gente entendeu que se a gente continuasse se beijando, a gente estaria pecando contra Deus. A gente decidiu renunciar ao beijo no namoro, né? Então a gente ficou 6 meses para dar um beijo, deu um beijo, entendeu que os beijos nos afastariam de Deus, renunciamos o beijo e só voltamos a nos beijar lá no dia do casamento, 1 ano e 6 meses depois. Né? 1 ano e 6 meses depois. Exatamente. Então, se o primeiro beijo demorou, os outros tantos demoraram mais ainda. Exato. Então E é eu- aí que nosso ministério surgiu, né? E a questão do casamento mesmo, assim, que a gente definiu, foi outro sinal que eu pedi para Deus. Que eu falei com Deus assim, eu tinha um propósito meu e Deus, que eu não queria namorar, eu queria casar. Então eu queria que essa pessoa, ela me pedisse em casamento, não em namoro. Porque namoro, você vai fazer um teste, né? Pra ver se dá certo. O casamento não, é algo sério, é aquilo ali e ponto. E aí um dia ele chegou na igreja também do nada, Bem lá no sentamos, iniciozinho, bem antes a gente tava começando a orar, né? sentou lá no chão, lá, tô querendo te falar um negócio, pode falar. Você quer casar comigo? Olha, Aí eu Já levei foi um ousado. susto, né? Falei, nossa, é o que eu pedi. E aí foi bem assim, né? Marcou bem. Então daí já começou a caminhar para algo bem mais sério, Mais né? sério. A gente procurou Já os nesse nossos propósito mesmo do de casamento. casamento. A mãe dela aprovou, né? Você lembra quando sua mãe conheceu? Como é que foi? Eu falei assim, gente, na hora que a minha mãe vê ele, porque ele era bem doidinho, né? Assim, tinha pinça pra todo lado, aquela doideira. Falei, minha mãe não vai aceitar, né? Porque isso foi um processo. Essa questão dessa mudança, ela foi um processo. E a gente se encontrava nesse processo, né? E a mãe dela me conheceu, era assim, eu tava com... Era 2 piercings nessa sobrancelha, um nessa. Eu tinha piercing aqui, cara, na bochecha. Eu tinha 3 piercings aqui, ó, nesse lugar, né? E cabelo grande, barba grande, calça rasgada, corrente. E foi assim que a mãe dela me conheceu. olha aí. E quando ela conheceu ele, ela ficou apaixonada. Olha só. Você tá vendo? Ela Como o falou, negócio é de Deus, né? ficou Aí, bem. Era o homem que eu queria pra minha filha. Quase disse isso. Já pensou? Foi. Já pensou? Imagina, Foi bem assim. é. Gostou do Júnior e aí aprovou. E aí, Aprovado. como é que se deu o casamento? Como é que foi o dia do casamento de vocês? Pois é. O tão sonhado dia. A partir daí a gente começou a se preparar com foco mesmo, né, no casamento. E os nossos devocionais começaram a ser voltados para a questão do casamento. E o nosso casamento ele foi legal, né? A gente conseguiu envolver os nossos amigos, um casamento diferente, né? Teve até pedido de dízimo, de oferta no nosso casamento, para você ter uma ideia. O pastor pediu oferta e no final deu oferta para a gente, vocês. para poder abençoar né, aqueles primeiros momentos que a gente estava junto.
e deu uma palavra pra gente, né, que Deus estava nos unindo para nos fazer pais de filhos que têm pais vivos, mas estão órfãos. Olha só. Essa foi a palavra, né? E cara, foi assim, foi muito legal a gente ter se casado, tudo que a gente construiu a partir dali, né? Legal. E aí depois vieram os dois presentes de Deus, né? A Isabela e o Heitor. Conta pra gente um pouquinho da chegada dos dois. A Isabela é um presente, né? Você quer contar por que ela é um presente? A Isabela, eu tive que orar muito, porque eu tive dificuldade, né, para tê-la. E assim, a gente ia ter que fazer tratamento, que era muito caro, e a gente não tinha condição na época. E aí eu orei a Deus, no dia que ele passou esse tratamento, que foram, né, a gente estava fazendo várias tentativas, e no dia que ele ia passar esse tratamento, eu falei, Deus, eu não tenho condições de fazer. Então, assim, né, orei, pedi a Deus uma menina, dos olhos claros. E aí Deus nos abençoou com ela. E eu fiquei sabendo no dia do meu aniversário que eu estava grávida. E Deus me deu, nos deu ela do jeitinho. Você a gente pediu, Do né? jeitinho que você pediu. O que eu vejo nesse namoro com propósito, que depois se tornou um casamento com propósito, é que assim, irmão, se você quer pedir alguma coisa, pede para sua varoa orar, porque tudo que ela pede, Deus entrega certinho no endereço. Nos detalhes, né? Mas ela avisou aqui, em vários momentos ela usou a mesma frase. Não, porque eu tinha um negócio com Deus, eu tinha uma conversa com Deus. O tempo todo ela fala isso aqui, né? Então ela sabia que ela orava, pedia a Deus, óbvio, né? A gente entende a soberania de Deus, claro. né? Mas ela era chegada ali, Senhor, por favor, né? Mas isso mostra que Deus, né, Júnior, é um Deus profundamente relacional e quer ouvir o nosso coração. Exato. Ele tem prazer em ouvir e presentear os seus filhos com as coisas que, por mais que pareça simples, mas é maravilhoso ver essa graça alcançando o coração da gente. Você ficaria impressionado se eu te contasse tudo o que Deus respondeu ela nos detalhes. Nos detalhes. Vou contar duas coisas breves aqui, bem Claro. rápido. Ela queria um tênis, eu não tinha dinheiro para poder comprar esse tênis para ela. E aí eu falei com ela assim, você podia orar para Deus te dar esse tênis. O que eu podia falar? Eu não podia prometer que eu ia dar. E já estava acompanhando todo o testemunho de oração dela, né? Não, a gente estava casado. Já tava casado, exato. Aí eu falei, ora para Deus te dar esse tênis. E aí um dia ela no trabalho dela, a colega dela chega para ela e fala assim, qual o número que você calça? Aí ela fala o número, daqui a pouco chega a colega dela com o tênis, ela falou assim, ó, te perguntei qual que era o número que você calçava, porque eu passei na frente de uma loja e senti vontade de te dar um tênis. Pronto. Na hora que a Michelle abre a caixa, qual que era o tênis? Tênis que eu queria. O tênis que ela queria. Os mimos maravilhosos de Deus, né? É. Ele ouve o nosso coração, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Nos detalhes. aí, nos nos detalhes. detalhes. E aí depois veio o Heitor, né? O Também. do livro também, o testemunho do livro. É. A gente, no outro momento lá, daquela dificuldade financeira, e ela querendo comer um negócio diferente, você lembra? Vou comer um negócio diferente e tal. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar nem o comum, vou comprar o diferente. Como é que nós vamos fazer? Aí ela foi lá organizar os meus livros lá, e ela mexendo no livro, de repente ela abre um livro que chama Descansar em Deus, que tem o desenho de uma mão, uma criança dormindo assim na mão. Na hora que ela abre o livro, pá, R$50 dentro do livro. Pronto. Marca a página do jantar, da refeição. Nos detalhes, né? Aí ela falando do Heitor, né? Também foi um presente, E aí né? depois veio o nosso Heitor, né? Uhum. Que é um menino, assim, especial, né? Ele é uma bênção também. Também foi muito desejado. Eu também queria um casalzinho. Pronto. Deus me deu. A varoa pediu, lindo. Deus atendendo aí, vai ver o casal de vocês. Veio o casalzinho. Que maravilha. Gente, e o tempo voa nesse programa, né? Parece que não, a gente corre aqui e ao mesmo tempo a gente precisa chamar o breakzinho. Não sai daí, acompanhe as notícias aí da IPP TV. A gente volta já, segundo bloco, ouvindo mais do testemunho desse casal. Não sai daí, fica aí. Deus abençoe você. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você
ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo. 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. É isso aí, pessoal. A gente está de volta e que coisa boa participar dessa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente está aqui com um casal maravilhoso, Júnior Meirelles e Michele. Uma alegria estar com vocês, ouvir essa história maravilhosa. Um casamento com propósito, como que Deus te tira lá como um filho pródigo, volta para a casa do Pai e Ele te presenteia com uma mulher que tem intimidade com Deus, que ela ora ao Senhor e Deus presenteia o coração de ambos. Com filhos lindos, mas como a gente sabe que casamento também não é um mar de rosas o tempo todo, né? Mas uma profunda amizade que é enfeitado de amizade, companheirismo e romance, obviamente, mas casamentos também passam por tribulações, não é isso, gente? E vocês têm um testemunho aí de um momento que foi duríssimo na vida de vocês, que veio para provar essa resistência do casamento de vocês, se vocês estavam firmes na rocha mesmo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, Júnior e Michele. Eu falo da parte boa e deixo a parte ruim para ela falar. Por causa desse testemunho que a gente teve com o namoro, né, a gente viajou o Brasil todo falando com solteiros, namorados, noivos. Então, eu escrevi 10 livros, nós tínhamos os modelos de camisa que nós vendíamos e tudo. Então, nós conseguimos ter uma estrutura muito boa, né? Financeiramente, nós estávamos muito bem. Só que no ano de 2018 aconteceu do perfil que nós tínhamos com 3 milhões de seguidores ter sido hackeado na internet. Olha né? aí. A gente tinha muitos seguidores, um alcance gigantesco. Eu escrevia um livro e antes de publicar, eu colocava ele em pré-venda e a pré-venda do livro era suficiente para financiar toda a produção do livro, né? Mas quando acontece essa questão do perfil ser hackeado, a gente perdeu tudo. Perde os seguidores, e aí você tem que recomeçar do zero ali, praticamente. Exatamente. Mas conta um pouquinho do ministério de vocês, como era? Então, o namoro com propósito era a gente... Na verdade, vocês percebem que ela é intercessora, né? A dos detalhes. A mulher de oração. Eu, embora fale menos do que ela, sabe? Ela fala bem mais do que eu tenho mais facilidade, então, de viajar e tudo. Então, eu viajava, dava as palestras, né? Ela ficava em casa intercedendo, orando. E era essa a ideia, a gente trabalhar com os jovens esses princípios do reino de Deus sobre relacionamentos. Ensinar o solteiro a ser um solteiro feliz, para ele ter um casamento feliz lá na frente. Ensinar os namorados, os noivos, os princípios, né? Então nós atendíamos muitas pessoas também, muitas pessoas nos procuravam pela internet para poder pedir auxílio. E o nosso ministério ele foi uma ferramenta importante nessa área, né? E por isso nós alcançamos esse número de 3 milhões de seguidores muito rápido. Ainda hoje a gente, no Facebook, nós temos cerca de 2 milhões de seguidores, né? Mas por causa das métricas, algoritmos e tudo, já não é mais todo aquele alcance que nós tínhamos antes, né? Ô, Júnior, e para os pais que estão em casa aí com os filhos, por exemplo, os filhos prestes a namorar, ou até que já namoram, né? São da igreja ou não, é um filho de crente namorando com não crente e tudo mais. Diz aí para o pessoal de casa o que é, na prática, o namoro com propósito para vocês, num brief, assim, num resumo aí, para que a gente possa passar isso para o público de casa. Até porque, pessoal, o Júnior Meirelles, ele está aqui na nossa igreja. Hoje ele tem esse título como evangelista, mas ele é um pastor também. Veio de uma outra denominação. A gente espera já, em breve, aí, de repente, né, que ele se torne um pastor presbiteriano aqui na casa, mas, ao mesmo tempo, vem para trabalhar na nossa igreja. E aí, alguém pode estar ouvindo isso a primeira vez. O que é isso? Namoro com propósito. Pode beijar? Não pode beijar? Tem aquele negócio de fazer a corte? Como é que é isso? Explica aí. Faz um resumo, por favor. Então, nós não definimos essa questão de pode e não pode beijar. Ok. Nós demos o nosso testemunho. E por causa do nosso testemunho, muitas pessoas optaram por fazer isso. Mas a pergunta é, pode ou não pode beijar? O namoro com propósito, você pode fazer tudo que glorifica a Deus. Se você, ao perguntar, posso fazer isso, você conseguir responder que Deus será glorificado por meio disso, então, bacana. À luz dos princípios bíblicos, ele será glorificado, então, sem problema. E aí nós trabalhamos a questão do namoro com propósito, girando em torno disso, da glória de Deus, mas com base em 3 pilares, que são a questão dos propósitos. A gente precisa buscar alguém que tenha um propósito de vida parecido com o nosso,
para que esse relacionamento dê certo. Ok. A questão dos valores, eu preciso encontrar alguém que tem valores parecidos com o meu também, né? E a questão da fé. Porque a gente, hoje, estava comendo um salgadinho, né? E ela gosta de um salgado e eu gosto de outro. Tá tendo a discussão teológica do momento, é se come a coxinha pela ponta, base ou pela ponta? Então o casal pode divergir se come pela ponta ou pela base, se gosta de coxinha de croquete, mas o casal não pode divergir sobre Deus. Ok. Deus é o mais importante. Então são os 3 pilares: propósitos, princípios e fé. Tudo girando em torno da glória de Deus no relacionamento. Então, uma boa dica para os pais e para os próprios namorados é saber quem está correndo do seu lado está correndo a mesma maratona, Exatamente. que é o alvo, que é Cristo, né? Como Exato. Hebreus 12 vai dizer lá, o autor e consumador da nossa fé, Paulo vai usar essa figura de uma corrida. E aí, já que a gente não corre sozinho, corre com quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado está correndo a mesma corrida? Acho que isso é uma pergunta, né? Sobre princípio, propósito E a fé. e a fé. Isso. Que Princípio, propósito. E entra a questão do jugo desigual, né? Não sei se você lembra, mas o jugo é uma peça de madeira que era colocada sobre 2 animais. Exatamente. Se um animal fosse de maior estatura Aí ou mais ia dar pesado, o outro. essa corrida não ia ser legal. Não Exato. fica, A né? caminhada não é a mesma. É interessante que quando o jugo, um animal é mais alto do que o outro, o jugo fica assim. Exato. E esse animal, os 2 animais, eles fazem isso aqui. Eles andam em círculos. Ao invés deles arar o campo aqui, eles ficam fazendo isso aqui. A Dando corrida voltas é e legal. não sai do lugar. Não sai do lugar. Então, ó, fica a primeira dica aí já do programa de hoje, ó. Você que está namorando. Bom, a gente já fala logo direto para os jovens aqui, para os adolescentes. Se você está namorando com alguém que não é da igreja, você está dando voltas e não vai sair do lugar. Olha que coisa É isso boa. aí. Jogo Não é um desigual, que é namoro aquela com cangalha, né? propósito, né? Perdão, Michele, pois não? Não é um namoro com Um propósito. propósito. E que propósito? Propósito diante de Deus, De glorificar diante da Deus, fé. né? De glorificar Deus. Muito bom. Mas aí vocês tiveram um perfil hackeado e enfrentaram uma barra duríssima. Como é que foi essa barra aí? Exato. Aí é onde a gente costuma falar, né, que nós, ao sermos convidados para participar de vários congressos, a gente ficava em hotéis na frente do mar, tudo custeado pelas pessoas que faziam os congressos. Eles cobravam um valor de entrada, Sim. então eles tinham condições de fazer isso, né? Nós estávamos vivendo muito bem, uma condição financeira muito boa, e de repente a gente passa a não ter condições de vender. Só tem as saídas, né? Porque para você manter uma boa venda, você tem que ter uma estrutura. Então eu imprimia muitos livros, tinha funcionários, a gente tinha as viagens para poder fazer, algumas com passagens já compradas e tudo, e de repente você só começa a ter saída. Não tem mais entrada. Porque por mais que você recomeça, foi isso que vocês disseram, né? Hoje a gente está lá em torno de 295 mil seguidores. Nessa etapa do Instagram e das redes sociais já não é mais a mesma coisa. A gente Sim. já não tem mais... o Quantos mesmo eram? alcance. 3 milhões. de 3 seguidores. milhões de seguidores. E agora vocês voltaram tudo, 295 mil aproximadamente. É aproximadamente isso, né? é. Então, tendo muita saída, não tendo entrada, foi onde a gente começou a passar bastante dificuldade, né? Você teve, né, depressão, né? E aí eu tive que segurar firme. Olha só, Michele. Mais uma vez é, ali em oração. Tive que orar. por ele. E foi um porque tempo foi bem complicado. É. Foi bem difícil. Então essa é outra parte do testemunho importante, né? A Michele pode falar mais, mas nesse período que você começa a lidar com isso, o homem, né, com a responsabilidade de sustentar a casa, ele tá vendo aquilo que ele tinha conquistado escorrer por entre as Nessa mãos. época você já tinha a Isabela, não? Os dois, né? Já tinha os É, dois? o Heitor 2017, a gente já tinha os dois. O Heitor tava bem novinho. Bem 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 novinho, bem pequenininho. nenenzinho. E aí todas as vocês se veem necessidades da nessa criança. situação de... Como é que eu vou dizer? Não seria desempregado, mas sem renda, né? Sem o fruto do Sem trabalho. entrada. Que... Uma falência, uma falência. Exato. Você vê as pessoas que trabalhavam com você tem que liberar elas, fazer acerto com elas. Né? A nossa casa tinha pessoas trabalhando com a gente, né, no namoro com propósito. Os convites eles diminuíram muito, porque os convites surgiam à medida em que a gente se expunha. Sim. Então você está aparecendo nas redes sociais e as pessoas vão fazendo convites. Então esses convites diminuíram muito, né, durante esse período. E eu adoeci porque estava vendo a gente passar por necessidade, né? E muitas pessoas nos abandonaram nesse processo. Foi onde a gente procurou uma casa para a gente morar bem escondida, né? Falei com ela assim, vamos buscar um lugar para a gente morar mais escondido, porque eu não quero nem sair de casa. Então era meio que a gente estava fazendo. Era de casa, às vezes ia na igreja, às vezes ia no mercado e no máximo isso. Então existiram momentos na minha vida que eu queria a morte. Eu falei com Deus,
tá muito difícil, porque minha vida ela mudou significativamente. Era como se eu estivesse vivendo um quadro que o pintor tá ali caprichando nos detalhes, pintando bem bacaninha, no auge, né, impactando uma geração de jovens, muitos jovens contando testemunhos pra gente, e de repente alguém passasse uma tinta preta naquilo tudo, assim. E o inimigo vem tentar manchar o ministério de vocês, né? Porque hackear é coisa do inimigo mesmo, né? Alguém usado pelo diabo para tirar o ministério de vocês, assim, ou prejudicar o ministério de vocês. Mas e aí, essa questão da depressão, Júnior, porque tem o papel do homem como provedor. Isso mexeu muito com você, essa coisa Muito. do financeiro, da provisão e das dificuldades? Muito, é extremamente constrangedor você receber carta de cobrança em casa, você receber um oficial de justiça na sua casa, né? Você comprou material para poder vender, tal material, um monte de caixa, né? Eram muitas caixas, pra você ter uma ideia. Toda mudança que a gente tinha que fazer era um caminhão para mudança e caminhões para as caixas, para transportar as caixas de livros, de né? livros Que a gente tinha. Então o estoque, a gente sempre morou numa casa maior para a gente poder ter o estoque ali próximo, né? Ok. Então tá lá aquele monte de caixa. O cômodo em minhas caixas ficavam bem maior do que o nosso estúdio aqui. Então eu levantava, olhava para aquele monte de caixa, não tendo condições de vender, faltando as coisas dentro de casa, muita camisa, muito livro, muito material, e o oficial de justiça vindo cobrar, eu não tinha como pagar. Então você vê um material parado, não tendo convites naquele período, e as dívidas acumulando. Sim, né? as dívidas não param, né? E aí vem a questão emocional, a questão, né? Eu fiquei bem mal, se não fosse ela E nesse como período. vocês ficaram, né? Você falou que a Michelle entrou de novo na oração por você. Como vocês ficaram, assim, como marido e mulher, né? Você entrou na depressão e tudo, e como é que vocês se agarraram? Como é que foi a volta? Eu vou resumir aqui na minha parte, deixar ela falar mais um pouco, mas nesse período o que eu posso dizer assim é que eu me senti um inútil. foi quase um apagão. Um apagão total. Essa palavra inútil, ela pode parecer bem forte, mas é a realidade. Eu não conseguia fazer nada. E se ela disser aqui em algum momento em que ela teve vontade de ir embora, desistir de tudo, eu vou dizer para ela que eu entendo ela completamente, porque talvez eu não teria condições de ter ficado. Entende? Ela pode dizer melhor como foi esse período aí, né? Como foi, Michelle? Então, foi um período que eu lutei sozinha, né? Eu não tinha como contar com ele. E eu vi, assim, os meninos observando a situação, querendo, né, até mesmo atenção, mas ele não tinha condições de dar. Né? Então eu tinha que chamar eles, conversar com eles, orar com eles. Ó, o papai não tá, né? Legal. Então foi um tempo, assim, de bastante oração. E eu continuei indo na igreja quando ele não conseguia, né? Não teve forças para ir. Eu continuei indo com os meninos e orando e pedindo a Deus. Até que um dia eu dei o grito de socorro. Falei, Deus... Você chegava a conversar com ele? A gente conversava, mas assim... A gente não é que assim, quando eu falo inútil, é porque eu não tinha forças para nada, mas a gente sempre tentava, a gente conversava. Ela me apoiava muito, né, nessas questões e tudo, mas eu não tinha força nenhuma para poder fazer nada. Mas não me tornei um mau pai, não me tornei um mau esposo no sentido de brigar, de desprezar, de brigar com os filhos. Eu não tinha força para abraçar. Claro. Para demonstrar algo só positivo. meio que isolou, sabe? Assim, não tinha condições, né, de mudar aquela situação ali. E como é que foi o grito de socorro que você falou aí? Aí um dia, eu estava sozinha em casa, eu ajoelhei na sala, não sei nem se você sabe disso. E aí eu falei, Deus, não tem como mais, né? Assim, não tô aguentando, tá pesado, tá difícil. E aí Deus começou a mudar a situação. Você levantou mais uma vez seu coração em clamor ao Senhor. Clamei, porque eu tava, tipo, no jeito que ele disse, eu já não tava aguentando, né? Eu já não tava suportando, porque a gente meio que levou esse fardo sozinho, só nós dois mesmo. Foi quanto tempo, mais ou menos, esse período? Foi de 2018 até o ano de 2021, a fase mais difícil. Fase mais difícil. Em 2021, Pandemia ainda, né? Ainda foi a pandemia. 2021 Deus começa a restaurar, mas ainda assim eu ainda estava com muita dificuldade, eu estava passando pela cura da depressão. Né? A restauração, ela veio acontecendo nas outras áreas, a área financeira, familiar, a minha visão mesmo, para me abrir de novo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou aqui deitado nessa cama, perdido, sem vontade de levantar para fazer nada.
ela começou a partir do ano de 2021. Como é que foi essa virada? Pois não, Sim, Michele? Eu recordei. Continua. No dia que eu fiz esse clamor, né, que eu orei, Deus levantou uma psicóloga. Ela viu uma postagem dele e entrou em contato com ele para ajudar ele, porque ela viu que o negócio estava feio. Olha só. Aí foi aonde, né? Pode falar o nome? Adriana Neto, né? Deus usando as ferramentas Adriana humanas, foi. a ciência, a psicologia, Sim. para te ajudar. E ela não foi nada humana, ela foi religiosa mesmo. É mesmo, olha assim. só. Não Ela era dentro- psicóloga, mas entrou não como uma dentro do cristã. consultório, né? Claro. Não dentro do consultório, obviamente. Dentro do consultório ela foi muito ética o tempo todo. Mas assim, ela se portava como uma cristã. Claro, né? claro. Embora fosse, né, ética no consultório e tudo, mas ela não me cobrou, por exemplo. Olha não me só. cobrou nada. A Ela me gente não atendeu tinha durante mais de um condição, ano né? sem me cobrar. Ela Nada. queria ajudar mesmo e ver vocês Ela restaurados. aí. socorreu. Socorreu. E aí, quando é que veio a virada da chave da melhora financeira? Para depois a gente até resumir, porque assim, a hora voa nesse sim. programa. É um negócio. Querido, ajuda a gente aí. Aumenta o horário do programa. O programa tá ficando bom, a gente já percebe que vai acabar. Mas e aí, a virada, Júnior? Como é que foi? Tem um negócio de instrutor aí que veio, né, e tal. Pois é. Foi quando a gente entendeu que não tinha mais como. A gente não ia conseguir recuperar o que tinha, o que a Tipo, gente... passa a página, né? Passa a página, porque o namoro com propósito, por mais que a gente vá conseguir refazer um trabalho por cima dele, ele não vai ter mais condições de sustentar a nossa vida. Ok. Né? E aí eu comecei a procurar trabalho na cidade. E com muita dificuldade, porque eu sou graduado, pós-graduado, cidade pequena, ninguém quer dar trabalho para um cara que tem um currículo. Exatamente. O Brasil é o país com mais doutores desempregados, né? Pois é interessante, a pessoa olhava pro meu currículo e falava assim, cara, não posso te dar um trabalho. Às vezes a pessoa ficava falando assim, Constrangida. Você merece uma coisa melhor do que isso aqui. Exatamente. Tudo, né? Constrangimento. E de repente o meu tio é dono de autoescola, meu pai trabalhou com ele durante muito tempo, e ele me fez a proposta, vem trabalhar comigo na autoescola. Trabalha aqui para levar o pão para casa. Exato. E embora o trabalho de instrutor ele não remunere tão bem ali, eu sou o cara da mídia, né, de trabalhar essa questão de mídia e tudo, então eu comecei a gravar vídeos para a internet sobre dicas, né, de aulas de trânsito. De condução, né? E aí eu comecei a ter bastante seguidores ali. E foi onde meu tio fechou a autoescola dele num período, ele queria fazer outra coisa. Eu fui contratado por uma outra autoescola e eles começaram a valorizar o meu trabalho. Eles identificaram que eu não era só um instrutor, eu era um instrutor meio marqueteiro, né? E aí eu comecei a ser bem pago na área, né? E aí Deus começou a trabalhar essa questão de restituição mesmo. Na área financeira e você poder cuidar da família. Exatamente. E aí você começa a ter mais força para você poder fazer as coisas, né? Porque em todo esse tempo a gente fala assim, eu amo a Deus. Claro. E eu não perdi o amor que eu tinha por Deus nesse tempo, sabe? Mas eu falava com Deus como o salmista Asaf, Senhor, nós estamos perdidos, Senhor, nós precisamos do Senhor. E aí ele foi me mostrando os caminhos dele de restituição. Foi me mostrando como é que ele faz as coisas. Por um pouco o seu pé quase resvalou, mas aí um dia você entrou na casa de Deus. Exatamente. Como diz o Né? Salmo de Asaf. Claro. Exatamente. E aí nessa restituição eu comecei a ter mais força para poder buscar a restauração de fato. A gente precisa dar um salto aí por causa do tempo, mas ao mesmo tempo, aí como é que foi a sua chegada até nós aqui? Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você estava lá trabalhando, né, como instrutor de direção, ensinando o povo a dar aula aí. E aí como é que vem o convite, né? Você agora está com a gente aqui para trabalhar e influenciar vidas através do ministério de vocês. Exato. Foi pelo Domingos, né? O reverendo Domingos nos fez o convite para a gente vir participar do encontro do UNO, né? UNO. Você que não sabe aí a sopa de letrinhas muitas vezes da igreja, né? Um Novo Olhar. É o ministério aqui, pastor Domingos e Betinha, a nossa maestrina. Beijo para vocês e trouxeram esse casal para a gente aqui. Aí você veio palestrar numa conferência do UNO, é isso? Exato. E ali, no final da conferência, o reverendo Arival parece que tomou conhecimento do trabalho, viu os livros e tudo, e entendeu que seria importante a gente vir para poder fazer um trabalho nessa área, né? Muito então, bom. A gente é muito grato ao reverendo Arival por ter aberto essa porta. A gente entende que é uma porta que Deus abriu para o trabalho, um grande trabalho, uma grande porta para o trabalho. Que Tem Deus abriu. muita coisa para fazer, né? Exatamente. Mas nós estamos muito felizes, muito Que felizes. bom. E aí veio somar esforços aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Isso aí. E assim a gente caminha com o ministério de vocês. É uma alegria poder partilhar isso com vocês e conhecê-los mais de perto. Agora, como falta o tempo voa, né? A gente precisa partir para os outros Para quadros. os nossos quadros, né? Exatamente. E aí, Michele? Vamos aos nossos quadros. O primeiro quadro, Dica de Casal.
Dica de casal. Momento que vocês vão dar dicas para os casais que estão assistindo a gente aqui. A dica que vocês acharem importante do coração de vocês para o nosso público. Começar com quem fala mais, né? Muito. Então, a minha dica é não perca, né, a fé em Deus, ore, busque, clame, seja uma mulher, né, que clama nos momentos que talvez o marido não tenha força. E nas dificuldades, nunca esqueça que Deus tem um propósito para vocês, né, Deus tem um sonho para vocês e que o dia difícil vai passar. Muito bom. Então aí o conselho da Michele para as mulheres, né? O conselho de oração, intercessão e cuidado. E você, Júnior, qual é a sua dica para ir para o casal ou para os homens? Tanto faz, fica à vontade. Eu vou nessa vibe, eu vou falar para os homens, né? Ser grato pela mulher que Deus colocou do seu lado na sua vida, né? Eu lembro de um momento que eu aconselhei um pastor amigo meu que a esposa foi embora. A esposa dele foi embora por uma coisa muito boba. Banal. E aí eu comecei a confidenciar com ele a minha situação. Ele olhou para mim e falou comigo assim, cara, você é grato a Deus pela mulher que Deus colocou na sua vida? Porque a minha foi embora por coisa muito simples, né? Então observe, veja como essa mulher tem batalhado com você, ao seu lado, lutado com você, e seja grato a Deus pela vida dela. E demonstre isso, né? Bom demais. É isso aí. Muito bom. Muito bonito. Muito bonito. E viu, Michele, o seu testemunho me lembrou justamente Catarina Fombora, que tirou Lutero do luto. Não sei se vocês conhecem aí, pessoal de casa, Lutero também entrou em depressão porque ele não queria ver a igreja dividida, ele não queria ver o sangue derramado lá que estava acontecendo, aquelas batalhas entre os príncipes e a igreja católica, enfim. E ele entra em profunda depressão. Ela entra no quarto vestido de luto e diz para ele, olha, então eu não creio mais nesse Deus, Deus está morto, alguma coisa assim. Não existe Deus, Lutero. Aí Lutero toma um susto, levanta da cama. Que isso, mulher? Não, então, se Deus existe, então você volta para o ministério e faz a obra que Deus te chamou. Olha, uma mulher que foi lá e ajudou e tirou. Como o papel das mulheres, né? Tem essa força de ajudar o marido a se levantar. Mulheres auxiliadoras. Auxiliadoras. Que vem em socorro, como foi o início da nossa devocional lá. É isso aí. Bom demais. E agora, E Michele? o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu Ainda Digo Sim, o nosso quadro aqui favorito, né? Sensacional. Sensacional esse quadro. Pode clicar aí, ó, para os coraçõezinhos subirem. Larga o dedo aí, vai. Coraçõezinhos no ar. Coraçõezinhos no ar. Momento romântico para os casais. Por que o Júnior ainda diz sim para a Michele? Por que a Michele ainda diz sim para o Júnior? Vocês podem se virar, é o momento de vocês. Vira um pro outro, faz de conta que a gente não tá aqui. Nós não estamos assistindo, ninguém aqui está assistindo. Ô Júnior, e a guisa daquele primeiro beijo lá, claro, né? Você tem crianças na sala aqui. Mas ao mesmo tempo, você lembra lá do primeiro beijo? No final das declarações, você pode dar um beijinho aí, viu? Claro. Bom, eu ainda digo sim pra você porque seria assim sempre, né? Eu não me vejo ao lado de nenhuma outra pessoa que não fosse você. E eu diria sim por toda a sua garra, por toda a sua luta, por tudo que você suportou durante esse tempo aí, para que eu pudesse estar aqui hoje. Pode falar? Pode, vai. Eu também digo sim, né? Ainda digo sim, porque eu creio que Deus tem um propósito para nós, juntos, né? E Ele ainda vai cumprir muito ainda na nossa vida desses propósitos. É isso aí, dona. Me dá um Muito beijo aqui. muito bem. Agora sim. Pegou o beijo? Pegou. Pode dar outro beijo, tá liberado, tá pode liberado. Muito bom. É isso, a gente incentiva aqui justamente esse momento. Você deve dizer sim, sempre para aquele que, ou aquela, né, o seu cônjuge, que Deus colocou ao seu lado aí. Sempre diga sim, apesar das tempestades. Né? É isso E a gente chega agora a esse momento, eu quero fazer, me ajuda aí, Michele. A gente tem aqui a dica literária do nosso programa, o Bem Casados, onde a gente está trabalhando, inclusive, esse livro, viu? Viu, o Júnior e Michele? A gente está trabalhando esse livro aqui na classe de casais. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Muito bom. Tim Keller é sensacional, né? Saudoso Tim Keller, que escreveu aí baseado na experiência dele com a sua esposa, a Kate Keller, e aí o significado do casamento. Esse livro a gente está trabalhando, inclusive, na classe de casais. Ó, tá aqui, ó, aí, para abençoar a sua vida. Onde é que você encontra esse livro que vai falar da missão do casamento e tanta coisa boa? O significado do casamento você encontra na editoraezion.com.br.
a sua editora missionária. Quando você adquire um material da editora Ezion, ao Significado do Casamento, você está ajudando a obra missionária, perfuração de poços, plantação de igreja, cestas básicas, a expansão da nossa igreja. Então, quando você adquire aí na editora ezion.com.br, todo o lucro da editora Ezion é justamente para a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Maravilha! Essa foi a nossa dica literária aí para você aproveitar. Significado do Casamento, livro top demais. E, felizmente, né, chegou o momento. Como é que a gente fala, Michele? Infelizmente, né? Termina aí, mas, por favor, ao casal, assim, as considerações finais. Fala para o público aí, mais uma vez, o que vocês desejam ao coração do pessoal que está nos assistindo e que eles podem buscar ao Senhor. Eu diria que as pessoas que estão nos assistindo, eles devem persistir crendo no casamento, crendo na família, na restauração, né? Deus, ele não uniu as pessoas à toa, né? Ele não joga dados, ele uniu com um propósito. Se você está ao lado dessa mulher, do lado desse homem, você deve continuar crendo que Deus tem um propósito para vocês e buscando a realização desse propósito. É isso aí. É isso, Michele? É isso aí. Muito obrigada por vocês terem vindo, aceitado contar a história de vocês aqui, sem vergonha. Obrigada, viu? Nós Bom agradecemos demais. pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês. Bom demais. E como a gente sempre faz, todo bem casado, Júnior, a gente pede que o sacerdote do lar, né, o homem de Deus, ore por nós aqui, por todos nós, pela igreja, os trabalhos que estão acontecendo, que a obra missionária da nossa igreja avance, mas principalmente que você possa orar por quem está nos assistindo em casa aí, que casamentos possam ser restaurados, né? Que filhos se voltem para os pais e o amor reine mais uma vez nos lares aí, em nome de Jesus. Você pode orar para a gente encerrar, claro, por favor? Senhor, nós somos gratos ao Senhor por esse programa, Bem Casados, pela oportunidade que nós tivemos aqui, Deus, de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Não estava no nosso alcance, não foi na força do nosso braço, o Senhor foi poderoso em todas as situações que nós demonstramos aqui, Pai. Que seu nome seja glorificado por isso. Amém, Jesus. Deus, nós, a partir de nós, representando os casais que estão em casa, nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o Senhor nos ajude a entender um ao outro, a ter fé e esperança nas mudanças, nas transformações, que assim como a Michele não desistiu, que as mulheres, os maridos que estão em casa também não desistam, que eles persistam acreditando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos, Pai. Nós oramos pela Igreja de Pinheiros, pelas obras que aqui estão acontecendo, que o Senhor levante pessoas em todos os lugares, Deus, para poder abençoar, para que a provisão chegue para as obras que acontecerão nesse lugar, a fim de que o seu nome seja exaltado. Obrigado por esse programa, obrigado pela vida do pastor Vinícius e da Michele, que o Senhor os abençoe, dando sabedoria e graça para que eles continuem influenciando os casais. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo Bem Casados. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.